Fala galera, fala moçada, tudo tranquilo? Tá tudo em paz? Ótimo! Estamos aqui mais uma vez, nosso programa que já caiu nas graças do nosso querido assinante, de você, webnauta, de você inscrito no canal Sinapse, que é o programa Entendendo a Notícia. O programa Entendendo a Notícia, mais uma vez especial, trazendo uma reportagem do Estadão, aliás, esse jornal sempre apresentando reportagens interessantes que possam levar à sociedade um conhecimento amplo, por isso que ele está sempre presente aqui em nossos vídeos, em nossas aulas, né? Na reportagem de hoje, eu vou dar uma cutucadazinha no Estadão, porque houve uma informação equivocada, certo? Então nós vamos rever isso aí, vamos conversar um pouquinho. A reportagem ela é de março de 2016 e o título da reportagem diz assim: carne de porco causa morte de Leonardo, ex-Corinthians e Palmeiras. Vamos ler um pouquinho da reportagem. Diz assim: ex-atacante Leonardo, de 41 anos de idade, por sinal, Leonardo, um grande jogador esse que por muito tempo foi ídolo da torcida do Sport, ídolo da torcida lá do Leão da Ilha do Retiro, marcou 133 gols na história do Sport. Atualmente, né, aliás, recentemente ele trabalhava nas categorias de base do clube, era uma espécie de olheiro, aquele cara que fica ali na busca por grandes jogadores que possam contribuir. Mas infelizmente o Leonardo, ele veio a óbito e segundo essa reportagem aqui do Estadão, diz assim, ó, ele morreu na terça-feira vítima de neurocisticercose, doença causada pela ingestão de carne de porco mal preparada, não, né, gente? Nós sabemos que não é essa a causa da neurocisticercose. Mas, ó, perdoado, nós temos que entender que o jornalista, ele é de conhecimento técnico na área que ele executa. Mas, quando vem uma informação dessa, às vezes, ele querendo passar o fato, querendo passar o dado, comete pequenos equívocos. Lázaro, onde é que está o equívoco dessa reportagem? Por que é importante nós observarmos isso? Gente, quando se fala de vermes, o primeiro importante filo de vermes que você estuda são os plateumintos. Por que plateumintos? Plato chato, euminto vermes. São vermes achatados dorso-ventralmente. Os maiores representantes dos plateumintos, que na verdade são os primeiros animais a apresentar-se triblásticos, né, com os 3 folhetos, de simetria bilatéria, são os primeiros indivíduos a que você pode falar em cefalização, a ser classificado quanto ao celoma, apesar de que plateuminto é acelomado, né? Esses indivíduos, quem são seus maiores representantes? A planária, só que a planária é um plateuminto de vida livre, então não é parasita, pertence a uma classe dos plateumintos chamada de turbelária. Nessa classe turbelária nós só temos eumintos de vida livre, certo? E temos também 2 outros importantes representantes, estes sim, parasitas humanos. As tênias, né? As tênias que pertencem à classe Cestoda e o Cistossoma mansoni. Aliás, esse quistossomose que em pouco tempo vai ser também tema de algum Entendendo a Notícia nosso. Hoje não, hoje vamos falar de teníase, hoje vamos falar de neurocisticercose, mas em breve falaremos de um outro importante plateuminto, de um outro importante verme que também causa doença humana, uma doença inclusive muito negligenciada no Brasil, que é a esquistossomose ou barriga d'água. Pois bem, quem são as tênias? As tênias são vermes, são plateumintos, as tênias são parasitas humanos e que no ciclo delas, certo? Ela tem o indivíduo da espécie humana como um hospedeiro. A tênia, gente, é a famosa solitária. Elas podem chegar até 10 metros de comprimento parasitando o seu tubo digestório. Por que ela é chamada de solitária? O metabolismo da tênia acaba liberando substâncias que enquanto ela está parasitando o seu tubo digestório, não haverá outros vermes te parasitando. Por isso que ela fica lá sozinha, daí solitária. Aproveitando inclusive a oportunidade para dizer que essa relação que a tênia tem com outros vermes, né, é uma relação amensal de antibiose. Com você não. Com você a relação é de quê? A relação é de parasitismo. Aí você diz, Lázaro, como é que eu posso pegar teníase? Como é que eu posso ter o verme me parasitando? Aí sim, gente, é comendo a carne de porco, né, mal passada. Por que isso? Vou te explicar. Vamos entender um pouco o ciclo desse importante parasita humano
que é a tênia. Imagine que o Lázaro, certo? Ele esteja parasitado. Eu estou com uma solitária, eu estou com uma teníase. Óbvio que quando eu vou defecar, né, nas fezes de uma pessoa parasitada, são eliminados o quê? Os ovos. Os ovos da tênia, quando são eliminados, eles podem, através das fezes humanas, contaminar o quê? Água, contaminar alimentos, contaminar frutas, contaminar legumes. Muitas vezes, os porcos, os suínos, eles são tratados, né, nas casas de algumas pessoas que cuidam de porcos ou que criam porcos, colocando o quê? Lavagem. Às vezes não se tem a devida higienização do local. Então o que pode acontecer? O porco ele pode, acidentalmente, ingerir ovos da tênia que foram eliminadas nas minhas fezes. Esse ovo eclode, liberando uma larvazinha de 6 espinhos chamadas hexacantha. Essa larva hexacantha, ela vai exatamente perfurar o tubo digestório, certo? Do porco e vai se encistar na musculatura do animal. Então, gente, quando a larva se encista, certo? Lá na musculatura do porco, vai formar o quê? O cisticerco. Então, aquele famoso carocinho que pode ter na carne do porco, o que é aquilo ali? O que é aquele carocinho na carne do porco? É a larva da tênia encistada na musculatura do animal. Daí o risco de você comer uma carne de porco que não passa por uma inspeção sanitária. Mas vamos lá, se você comer essa carne de porco, né, que não passou por uma inspeção sanitária e ela traz o cisticerco e você ingerir, o que é que vai acontecer com esse cisticerco, com esse cisto? Ele vai eviscerar no seu corpo e vai gerar o verme. Então, gente, comendo a carne de porco contendo o cisticerco, o que vai se desenvolver em você é o verme. Então, o que você vai ter é a verminose. O que você vai possuir exatamente é o quê? Teníase. É a teníase. Claro, é um parasita, ele está exatamente competindo com nutrientes com você, mas os sintomas da teníase não chegam a ser sintomas de cunho com a preocupação que se tem, como é o caso de uma neurocisticercose, tá? Então, no caso, para você ter a teníase, é exatamente o que? O consumo do cisticerco que está na musculatura do animal que contém a larva encistada. Mas aí você pergunta, Lázaro, e a neurocisticercose? Bom, a neurocisticercose é exatamente quando você, em vez de comer a carne de porco contendo o cisticerco, você ingere o quê? Os ovos do verme, os ovos da tênia. Aí você diz, mas como é que isso vai acontecer? Lembra que eu falei que uma pessoa que tem teníase, ela elimina os ovos da tênia nas fezes e essas fezes contaminam o que, gente? Contamina água, contamina frutas, contamina legumes. Então, às vezes, o fato de você comer uma fruta, comer uma verdura que não está lavada, comer uma salada que você não sabe qual é a procedência, isso gera o risco de você ingerir os ovos. Aí, se você ingerir os ovos da tênia, o que vai acontecer com você? O que acontece com o porco. Como assim, Lázaro? Os ovos eclodem, libera a larva hexacantha e ela vai parasitar ou a tua musculatura ou essa larva pode chegar ao teu tecido nervoso, provocando exatamente a neurocisticercose. Porque o cisticerco, a larva encistada vai lá para o teu tecido nervoso. Aí, nesse caso, ocorre o risco de letalidade. Então, onde foi o equívoco da reportagem? É que ela associou o caso de óbito, né? A infeliz morte do grande jogador Leonardo a comer carne de porco. Não foi isso. Muito provavelmente o que foi? Uma verdura mal lavada, né? Ele ingeriu, na verdade, os ovos da tênia. E isso foi que desenvolveu a neurocisticercose. Então fique muito atento que o verme é o mesmo. Tênia, um platelminto da classe cestoda, que no caso aqui é a tênia sólio, que é a que tem como hospedeiro intermediário, né, o porco. No caso da tênia, né, saginata, o hospedeiro intermediário é o boi. E no caso da famosa tênia do peixe, que é o Diphyllobothrium lato, pode ser no consumo de peixe cru ou alguma coisa desse tipo, que também às vezes acontece, mas com bem menos frequência do que esse tipo de teníase, certo?
No caso, não foi a carne de porco, né, gente? O que vai diferenciar a neurocistecose da teníase é a posição que você tem no ciclo do parasita. Se você tem posição como hospedeiro intermediário, você está ingerindo os ovos. Se a tua posição é como hospedeiro definitivo, você tem o verme, você tem um parasita. Lázaro, como é que isso pode ser cobrado em prova e um assunto extremamente importante? Em 2015, vestibular de medicina de 2015 de uma universidade nossa aqui do estado do Ceará, que é a Unicristos, você pega uma questão que é um texto da questão de número 13, foi o vestibular seletivo 2015.1 para medicina. A questão de número 13, ela traz um texto que diz assim: população come carne de moita há mais de um ano. Eu escutei de muitos alunos meus me procurar dizer assim: Lázaro, o que é carne de moita, meu amigo? Gente, carne de moita é um termo popular que se utiliza no interior quando o cara abate o animal longe da inspeção sanitária. Ou seja, você não vai abater o animal em abatedouros públicos ou em abatedouros particulares. É o cara que tem aquela fazenda que abate o animal o quê? Numa moita mesmo, de trás de uma árvore. Essa carne de moita foi um termo utilizado pela Unicristos para fazer referência exatamente ao fato da carne não ter passado por uma inspeção sanitária. Aí você diz, e qual é o risco? O risco de você comer uma carne que não passou por uma inspeção sanitária, ela conter o cisticerco da tênia. Nesse caso, o que você pode desenvolver, que foi o comando da questão, ó. Que doença pode ocasionada pela ingestão de carne de moita descrita no texto? A resposta certamente é o item B, teníase. É a teníase. Se ele colocasse neurocistecose, estaria errado. Porque não é comendo a carne do porco, não é comendo a carne do boi que você vai desenvolver uma neurocistecose. É quando você ingere o que, gente? Exatamente. O ovo da tênia, que contamina água, que contamina frutas, que contamina legumes, que contamina verduras. Esse seria o maior risco, beleza? Então a questão de número 3 aí da nossa prova da Unicris, a resposta item B, teníase. Olha, gente, faz disso, aproveita agora, olha a nossa reportagem, compartilha o nosso link, compartilha o nosso vídeo com os teus amigos e pega o teu livro de biologia e vai dar uma revisada. Revisa o ciclo da tênia. Muito importante fazer essa revisão. É um assunto recorrente em várias provas do nosso Brasil. Beleza? Mais uma vez, nosso obrigado. Eu tenho certeza que esse programa está colaborando muito com o seu aprendizado. Então, se você está gostando, deixa um likezinho aqui, deixa a curtida, certo? E diz para os teus amigos, divulga para os teus amigos o trabalho que nós estamos fazendo. Tranquilo? Valeu demais! Professor Lázaro, mais uma vez agradecendo a sua participação no nosso canal e nós vamos nos encontrar no próximo programa Entendendo a Notícia.